Fala pessoal, Ângelo Canuto falando com vocês aqui em mais um capítulo de Histórias Contadas. Vou trazer uma história para vocês. Hoje eu senti esse frio aqui, né? Tá em São Paulo. E aquelas memórias que a gente tem, né? Já vou pensar que no frio você tem uma memória de um determinado período, de uma determinada passagem na sua vida. No calor, mesma coisa. Às vezes quando a gente sente um cheiro, né? Que é a memória olfativa, também nos leva a umas lembranças, né? E o frio hoje me trouxe uma lembrança. Eu estava na penitenciária do estado um determinado ano e foi uma noite de bastante frio. E pela manhã passou a contagem, né? Lá morávamos em 2 parcelas. Eu morava mais ou menos ali no 3º andar da penitenciária do estado. E aí um dia pela manhã, depois da contagem, a cadeia não abre. E aí a gente vai ali na tubo de cheio e dá uma olhada para ver o que está acontecendo. E dando uma olhada para ver o que estava acontecendo, um guarda insistentemente chamava em uma cela e o preso não respondia a chamada. Esse preso morava sozinho. O guarda termina a contagem nos pavilhões, desce até lá embaixo e vem com o restante dos funcionários com uma chave mestra que abre, né? Abre as portas da cela. E a porta estava cunhada, travada essa porta, né? Ela não abria, porque o preso tinha colocado uma madeirinha, que a gente chama uma cunha, e você trava a porta. Se você travando a porta, o funcionário não consegue girar a chave gira em falso. E aí vem aquela porção de guardas e tal. E conseguiram, enfim, abrir aquela cela. Quando abre aquela cela, o rapaz estava praticamente, vamos dizer assim, desmaiado. Não em coma alcoólico, mas estava desmaiado na cela. Ele havia feito Maria Loucas, cachaça lacrada dentro da cadeia. E nessa época existia um salve que era proibido fazer cachaça, pinga artesanal dentro da prisão, sob a responsabilidade ou ser responsabilizado por ter passado por cima da palavra da coletividade. Por quê? Porque o álcool dentro da prisão estava fazendo muitos presos se perderem, né? Perder a postura, gerar muita confusão, e esse prejuízo dentro da população carcerária estava muito claro e também gerando muito conflito com a polícia. Ora vamos dizer, né? Fala, Ângelo, mas você fala com a naturalidade, cachaça dentro da prisão, droga dentro da prisão, maconha dentro da prisão, essas coisas tudo acontecem dentro da prisão. É um universo que a gente costuma falar aqui fora, né? A gente entende muito. A corrupção, ela tem os seus escalões, né? E nesse caso, a cachaça não havia uma intervenção de corrupção. É tudo feito artesanal, as coisas vão sobrando ali dentro da prisão e artesanalmente o cara estava produzindo uma cachaça em tese para conseguir vender garrafinhas de álcool, de cachaça, né? Batida feita com suco, com leite, enfim, uma manufatura de bebida alcoólica artesanal. Evidentemente que sem aquela devida higienização, né? É feito no improviso, afinal, dentro do caos, vamos dizer que tudo é válido. E aí, os funcionários, é aí que entra um caso interessante. Quando os funcionários deixam ali aquele recinto de um rapaz embriagado, com a cachaça, se eu não me engano, 3 latas de 18 litros, um balde de manteiga, aquelas manteigas industrial, grande, e 2 latas de lata mesmo, de tinta, que ele improvisou, lacrada com pano fechado, e ali dentro tinha resto de laranja, arroz, açúcar para fermentar e depois ele destilar, né? Ele coloca uma bigorna, uma espécie de um fogão elétrico, esquenta aquela lata, aquilo ferve, ele tem um canudinho improvisado que passa por uma torneira que resfria, então ele sai ali, ele ferve, ele vira um vapor, depois ele passa pela mangueirinha que bate a água na pia gelada e aí o vapor começa a condensar
né? E pingar. E aí ele vai enchendo uma garrafinha no conta-gota e vai fazendo as garrafinhas de álcool. Mas nessa ocasião ele não conseguiu ter feito ainda a cachaça até o final, o processo final. Ele bebeu a Maria Louca, ou seja, ele peneirou aquele sumo alcoólico, já com teor alcoólico de fermentação, e se embriagou durante a noite com aquilo. Ele não teve a paciência de esperar destilar. E é o momento que ele é surpreendido, porque ele não consegue responder a chamada, porque ele está embriagado, está desligado. Mas a polícia, nesse momento, não tomou a providência de levá-lo para o castigo, respectivamente, e puni-lo com o rigor, né, de ele ter cometido uma infração, né, uma falta grave dentro da prisão. A polícia sai e vai cobrar a palavra do piloto da cadeia, do piloto do pavilhão. Se existia uma palavra que não podia mais lacrar cachaça, esse alguém que colocou essa palavra, ou seja, o que foi combinado entre a população carcerária deveria de resolver. Então vamos lá. Por que não reconhece o Estado paralelo? Por que o Estado paralelo é reconhecido nesse momento na hora de tomar providência? Ou seja, eu vou jogar na mão da massa carcerária, ela vai tomar uma providência. Qual a providência que a massa carcerária vai tomar? A providência é cruel. A providência é, se passou por cima da palavra, a morte seria uma verdade para esse rapaz. Mas, na verdade, esse rapaz estava custodiado por quem? Custodiado pelo Estado. Ele é responsabilidade do Estado. A sua integridade física e moral é responsabilidade do Estado. Mas o Estado não reconhece o Estado paralelo quando as autoridades maiores e a imprensa está em cima, mas no seu cotidiano ela carimba embaixo e reconhece e passa a responsabilidade dessa gestão do caos para os sentenciados, ou seja, para aquele que foi nomeado piloto daquele lugar, ou seja, o disciplina, o sintonia, ou aquele que manda do portão para dentro, né? Porque do portão para fora é a administração pública, do portão para dentro é a administração do caos. Então tem alguém nomeado ali, um zelador, para tomar essa providência. E nesse caso, ele foi jogado para os leões. O rapaz que estava lá pela cachaça foi jogado aos leões. E qual a expectativa que o Estado tinha sobre a pessoa dos seus agentes, sobre os funcionários que representam o Estado? Por sua vez, são pagos pelos nossos impostos, que nós, enquanto sociedade, pagamos impostos para que providências sejam tomadas dentro da legalidade. Eu não espero o caos pelo caos, não espero que a polícia, que o Estado, sobretudo na parte da segurança pública, saia na rua atirando em quem roubou ou quem parece bandido ou quem, na iminência de roubar, tente reagir a uma prisão, se evade, se entrega, e eu aplaudo a execução dessa pessoa. Poxa, se ele já se entregou, ele pode ter feito, ele cometeu diversos erros, mas ele se entregou, por que ele tem que tomar um tiro de misericórdia? Feito na testa ou na nuca? Trazendo para essa realidade que eu estou contando agora. Por que esse rapaz foi jogado à própria sorte na cova dos leões? Por enquanto estávamos ali todos leões, mas ele é um leão que foi contra a regra dos leões. Mas se o domador, olha só que metáfora, se o domador tem o controle, por que não tira esse leão que não faz mais parte daquela savana? Mas ele aponta, olha, esse leão não é igual a vocês. Esse leão não respeita vocês. Devore-o. Devore-o. Ou, fazendo uma outra metáfora, vocês agora os vejam como hienas assassinas. Vocês agora vão deixar de ser leões, serão hienas e vão devorar esse leão que cometeu uma contravenção entre vocês, que quebrou a regra de vocês. Acho mais ou menos Daniel na cova dos leões, né? Joga Daniel nas covas dos leões, se vire com os leões. E é no momento que
eles passam essa responsabilidade para os presos dali, que estavam liderando, abre a cadeia para que fique tudo normal e esperam a providência que vai ser tomada quanto a esse rapaz que passou por cima da palavra, mas que na verdade ele cometeu uma falta grave e que o Estado deveria puni-lo, recolhendo ele para a cela de castigo, abrindo sindicância e tomando todas as providências legais, mas o Estado promoveu a ilegalidade. Da porta para dentro ninguém tá vendo, resolve aí e a gente vai ver como a gente tira esse corpo daí. É o que eu conseguia enxergar. Daí eu saio da cela. Também era um contraventor. E eu figurava numa outra prateleira como contraventor. Eu era do tráfico. E o tráfico tinha um certo poder. Porque é o poder financeiro e é o poder que você tem de barganhar. Quando eu entro naquela cela, para saber o que está acontecendo, aí rapaziada, bom dia, está acontecendo? Fulano fez isso e aquilo outro, que a gente já sabia, e realmente, naquele momento, em loco, percebe-se realmente foi aquilo que aconteceu. O que me causou uma espécie naquele dia, naquele momento, foi saber que o Estado colocou ele ali na forca, esperando só alguém puxar. E quando eu entro, começo a olhar, vejo aquele cara, um miserável na vida lá fora, praticamente abandonado pela família, tentando sobreviver dentro da prisão no caos, precisando talvez de alguma receita, algum dinheiro para, né? Ou simplesmente vivendo o dia a dia da cadeia, né? E ele desafia aqueles outros leões lacrando as cachaças. Ele não podia ter feito aquilo, mas ele tentou a sorte. Ou seja, nós aqui, né? Na sociedade existem pessoas que burlam as regras tentando a sorte também na sociedade. E lá dentro da prisão também o cara cometeu a mesma tentativa, burlou a vigilância para tentar a sorte. Mas ele não teve sorte. Talvez ele tivesse sorte se a polícia tivesse levado ele para o castigo. E ele tivesse sido punido pelo Estado. Ele teria tido sorte. Mas ele ficou a própria sorte arremessado pelo Estado ali. Para os leões, que a polícia agora naquele momento os colocava como hienas, para que aquelas hienas amontoadas devorassem aquele leão que cometeu uma falha entre os leões naquela savana. E aí eu chego com o poder financeiro que o tráfico proporciona. Eu estou trazendo para vocês esse ângulo de visão como pesquisador, entenda? Já não, aqui jaz, né? O contraventor, aqui jaz o traficante, aqui jaz o bandido. Eu estou contando uma trajetória lá. Isso foi mais ou menos em 2002, 2003, trazendo essa trajetória para vocês. Quando eu dentro daquela sala, está tudo determinado conforme o Estado, sobre a pessoa dos seus agentes, queriam. Eles sabiam qual era o salve. Qual era o salve? Passou por cima da palavra, vai morrer. No documentário Poder Secreto, tem um agente que fala, vai morrer, vai morrer. Aquilo fica martelando na minha cabeça, porque é verdade. É esse som que você ouve quando alguém comete um erro. Você fala, alguém vai morrer. Eu fico penalizado com aquele cara olhando e penalizado pelos outros também, porque era tudo massa de manobra promovida pelo Estado. E o Estado, será que sabe disso? Quem é o Estado nesse momento que eu falo? A sociedade. Será que a sociedade sabe disso? Essa que é a verdade? E depois ela vai ser transcrita no papel conforme a conveniência do gestor público daquele lugar, para não sobrar para ele. Ou seja, confusão entre bandidos ou um suicídio. Mas nunca estaria expressada ali a verdade, como eu estou contando para vocês agora. E é o momento que eu chego na rapaziada e digo assim, mano, que risco ele oferece? Tô tentando pôr fim na própria vida. Mas o Fusca tem uma palavra, mano. O bagulho foi trocado umas ideias. Todo mundo já sabe e tal. Mas tudo bem. O Estado tá jogando ele aqui. Um contra o outro. Eu contra você, você contra mim. Eu agora falando dele, né? De repente eu tô indo até contra os princípios, mas quero só que você tenha um ponto de vista. Esse ponto de vista seria possível, mas eles poderiam perder a liderança. Assim como o Estado não quis perder a liderança daquela cadeia, dizendo, agora eu quero cobrança. Olha só, um exercendo o autoritarismo social sobre o outro. Olha que peso eu coloco nessa balança.
Eu lembro daquela pronúncia, farinha pouca, meu pirão primeiro. E aí eu tenho uma sacada, eu vou barganhar. Eu olhei ali pelo menos 5 rostos de pessoas que me deviam. E que eu tinha total compreensão, porque a contravenção dentro da prisão, sobretudo se estendendo pela rua, o prazo se multiplica para você conseguir honrar seus compromissos. Muita sorte quando você tem alguém que cumpre a risca. Por isso, um dos melhores cenários dentro desse mundo paralelo é você fazer negócios à vista, porque você não fica preso com ninguém. Não tem rabo preso, não tem nada amarrado com ninguém. Comprou, pagou, quitou. Não se fala mais nisso. Isso na iminência de tomar um prejuízo. Se tomar um prejuízo, Deus me livre. Onde é que você vai buscar o dinheiro para poder cumprir aquela responsabilidade? Mas não. Para que essa coisa aconteça, existe também o financiamento, que é o fio do bigode. E eu tinha ali amarrado o fio do bigode por pelo menos 5 pessoas. E é no momento que eu peço clemência pelo rapaz. Falo, cara, dá uma força, pô, em nome dos nossos negócios, em nome do respeito, da compreensão que já tivemos um com o outro, em nome da boa relação que nós temos e que pode prosperar cada vez mais, eu começo a perceber no semblante que esses caras vão se desmontando. E eles começam a olhar para os outros no entorno e dizendo assim, rapaziada, e aí, vamos dar uma oportunidade? E aí eu coloco a condição seguinte, se esse cara morrer, nós vamos também pagar uma conta, porque o pavilhão vai ser trancado, pode sobrar para alguém. Pô, mas e a palavra? Eu falei assim, tudo bem, a palavra não é com a polícia, a palavra é entre nós. E se a palavra é entre nós decidimos também se daremos uma oportunidade ou não. Ninguém precisa saber o que está acontecendo aqui. Foi dada uma oportunidade, mais uma chance. O que a polícia tem a ver com a gente aqui? A polícia está esperando um resultado para justamente dizer assim, são tudo monstros que se matem. Se a gente faz, se a gente pratica, tá assinado lá que nós somos realmente massa de manobra. Pô, essas ideias 1000 graus mais opustas, cara. O fita é o seguinte, mano. Mas ele dá trabalho pra caramba, você não vem morar com ele aqui, ele morava sozinho no barraquinho, todo acabado, destruído, eu morava no barraco todo montadinho, tudo ajeitado. Pra salvar uma vida, vou ter que pular nessa fogueira. Falei, eu venho morar com ele. Eu tinha uma cela montadinha, morava eu e um parceirinho. A gente revezava até a visita. Falei, pode deixar que eu venha morar com ele aqui. Daí eu vou morar nessa cela. Aí quando eu vou morar nessa cela, eu tenho que organizar tudo, né? Tá tudo mal acabado. Ah, detalhe, hein? Ele foi lá com a cachaça porque ele tinha muita dívida na cadeia e ele precisava de pagar. Então ele se passar por cima da palavra, olha só que universo maluco, se passar por cima da palavra estava errada, mas se ele lacrou cachaça para filtrar, destilar e vender, é porque ele tinha comprador. Ele tinha comprador onde? Fora da cadeia? Não, ele tinha comprador dentro da cadeia. Então pessoas o incentivaram a errar também para ficar quieto. Mas se fosse descoberto, opa, não foi eu. É ele, eu não lacrei. Comprar não tá dizendo que tá errado. A legislação não tá dito lá que comprar cachaça de cadeia tá errado. Tá errado fazer a cachaça. E essa é uma das coisas que eu digo para você. Tome cuidado com as propostas. Tome cuidado com quem está fechado com você. Até onde você está indo? Você está achando que você está grandão, que você está crescendo, mas você tem um laço no seu pescoço que a qualquer momento alguém faz assim, ó, trava. Isso pode arrancar seu pescoço, quebrar seu pescoço. Isso pode sufocar. E eu ficava pronto para esse rapaz. As amizades, as circunstâncias, lacra que eu compro, se eu fizer, eu te ajudo. Alguém ajudou ele a conseguir fermento, que foi tirar da padaria, que foi tirar lá da cozinha, para que ele pudesse complementar o açúcar que ele conseguiu. Um deu um pouquinho de açúcar, outro deu um pouquinho de açúcar, resto de fruta. Alguém colaborou para aquele moribundo lacrar. Você lacra, eu compro. Se você tiver, a hora que você preparar e fizer, tá tudo certo. Essas são as pessoas que estão no nosso entorno quando a gente não toma cuidado. Quando a gente não tem... Sabe aquela coisa, deixa a vida me levar? Não deixa a vida te levar não, cara. Conduza a sua própria vida. Se você deixa a vida te levar, ela pode te levar para qualquer lugar onde ela bem decidir. E como ela é decidida? Através das amizades que você tem. Estou dizendo que os amigos são ruins. Existem amigos e amigos e eu não preciso te explicar isso. Porque você já entendeu o que eu quis dizer. Não precisa de filosofar muito para entender. Então, tome rédea da sua vida.
E no próximo capítulo dessa mesma história contada, eu vou passar para você o que é o ser humano frente a essa mesma realidade. Eu vou lá, coloco o meu poder aquisitivo e o meu conhecimento e alguma estratégia aplicada para salvar a vida dele, salva a vida dele, porque na janela já tinha uma corda pendurada, porque ele haveria de se suicidar, para que não ficasse na conta de ninguém e para que o Estado alcançasse o seu objetivo de ver mais um preso se matar, de ver mais alguns presos que eram leões transformados em hienas, manipulados, tirando a vida de um outro leão. Ou seja, a gente se matando, dando tiro no próprio pé. Mas depois eu vou te revelar em quem se transformou esse personagem que eu salvei a vida dele. Por isso que na música, salvo me engano, dos Racionais ou do Dexter, diz que cadeia, um cômodo do inferno, seja no outono, primavera ou inverno. Acho que é na música Oitavo Anjo. Por isso que quando eu senti frio, eu lembrei desse capítulo. Até a próxima em Histórias Contadas.